Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é a primeira lei de Lavoisier, um cientista francês do século XVIII, e a primeira vez... Preciso de ajuda porque o meu slide não está funcionando. Muito obrigada. E a primeira vez que eu ouvi essa frase foi de uma professora do ensino médio. Mas o meu primeiro contato com ela, de forma inconsciente, foi na infância. Eu amava brincar e crescer numa cidade do interior de Minas Gerais proporcionou muito isso para mim, mas eu não gostava das brincadeiras prontas. As brincadeiras que eu queria eram aquelas brincadeiras que precisavam transformar. Eu transformava o chão de terra em estradinha, eu transformava o barro em casinhas, eu transformava as frutas e legumes em bichinhos. Eu amava transformar. E esse gosto pela transformação rapidamente virou um gosto por desmontar. E aí eu comecei a desmontar tudo. A minha alegria e o desespero da minha mãe era quando algum eletrodoméstico quebrava, porque aí eu tinha uma licença quase poética para poder desmontar aquilo ali e ver como ele funcionava lá dentro. Eu amava fazer isso. A minha mãe, ela sempre acreditou muito que a educação tem o poder de transformar. E por causa disso, ela fez o possível para oferecer o que ela pôde em questão de educação para a gente, mesmo com pouca condição financeira. Foi assim que eu fiz o meu primeiro curso de informática. Eu, uma menina de 11 para 12 anos, no meio de um monte de cara com mais de 30, aprendendo sobre MS-DOS. Sim, eu tive os melhores empregos que só o fim dos anos 90 e o início do ano 2000 pode proporcionar para a gente. Eu trabalhei em locadora de vídeo, e é verdade, eu cobrava 50 centavos se você não rebobinasse a sua fita. Eu trabalhei em distribuidora de revistas e jornais, aqueles impressos de papel com tinta, como faziam os maias e astecas. E eu trabalhei em telemensagem. Juro por vocês que aquela voz que te desejava feliz aniversário era a minha. Eu sempre trabalhei muito, desde cedo, e gostava disso. Eu casei bem novinha, e um mês depois eu consegui uma bolsa de estudos em design gráfico. Eu escolhi o design gráfico porque eu sabia que, de uma forma ou de outra, eu ia ficar muito perto dos computadores. Aquilo, para mim, era muito bom, eu gostava daquilo. Com 15 anos, ao invés de eu escolher uma festa, eu quis de presente um computador. E quando eu entrei no design gráfico, eu comecei a me encantar por esse mundo da arte, por essa visão que ela podia trazer, por como ela podia transformar as pessoas, mas eu queria mais. Como o design é extremamente visual, eu consegui convencer os meus amigos a gente fazer o nosso trabalho final de curso para pessoas com deficiência visual. E aí nós conhecemos um monte de cegos, um cego total e alguns deficientes visuais. E toda vez que a gente ia conversar com eles para aquela pesquisa, eles sempre faziam a mesma pergunta: quando a gente vai começar a usar os computadores? Eu explicava que aquele não era o nosso propósito, que a gente não queria fazer isso, mas na próxima entrevista voltava de novo a mesma pergunta: quando a gente vai começar a usar os computadores? Aquilo começou a me incomodar e eu achava que eu tinha que retribuir de alguma forma. Então eu aprendi um pouquinho de braille, estudei sobre os programas e convenci meus colegas a fazer um curso de informática para deficientes visuais. Nós conseguimos uma sala emprestada e nós conseguimos ensinar mais de 30 cegos a trabalhar com computador. E quando eu fiz isso, eu vi que eu amava a sala de aula. E que eu queria estar na sala de aula, que aquilo era maravilhoso, eu queria fazer aquilo. Então eu comecei o meu primeiro curso de especialização, que foi ensino de artes visuais. Durante esse curso, eu recebi um dos maiores presentes da minha vida, a minha filha Sara. A Sara virou o mascotinho da turma, é claro, e eu fiz um monte de prova e um monte de trabalho, ou amamentando ou embalando a Sara. Era muito legal ver o crescimento dela, era muito bacana acompanhar, e assim que eu terminei esse curso, eu consegui o meu primeiro trabalho oficial como professora de arte do ensino fundamental 1 para crianças de 6 a 10 anos. Quem aqui já pôs o pé na sala de aula sabe
que a prática é totalmente diferente da teoria. Os 3 primeiros meses foram o caos na minha vida. Eu chegava em casa louca, parecia que um trem descarrilhado tinha passado em cima de mim. Eu estava morta de cansada, os meninos não prestavam atenção. Eu falava cada vez mais alto, porque eu achava que se eu falasse alto eles iam me ouvir. Era uma tragédia. Eu comecei a pensar em desistir. Só que aí um dia, eu fiz uma coisa, por acaso, que eu fazia com a Sara em casa. Eu contei uma história. E quando eu contei essa história, o olhinho dos meninos brilharam. Eles começaram a prestar atenção. Eles entenderam. Eles fizeram a atividade e eles queriam mais. E aí eu falei, gente, esse negócio funciona. Eu vou começar a contar a história. Então o que eu comecei a fazer? Eu pegava o conteúdo de arte, eu transformava em pequenas histórias, rápidas, práticas, lúdicas. E eu comecei a fazer isso em todas as aulas. Eu comecei a me apaixonar de novo pela sala de aula. Eu vi que era aquilo mesmo que eu queria fazer. O tempo foi passando, eu estava cada vez mais encantada com a sala de aula, eu estava apaixonada pela maternidade. A Sara já estava completando 4 anos, a minha vida não podia estar numa fase mais perfeita. E aí um dia, brincando com a Sara, ela olhou para mim e falou assim, mamãe, quando eu tiver 8 anos, o meu irmão Isaac vai chegar. Eu achei muito bonitinho, ri, falei com ela, minha filha está doida, precisa disso não, 8 anos é muito tempo, pode deixar ano que vem a mamãe providencia seu irmãozinho Isaac. E fui fazer os meus exames de rotina. E durante um exame de rotina, o meu médico encontrou um carocinho na mama esquerda, um nódulo. Eu tinha 33 anos, eu não fumava, não bebia, não tinha casos conhecidos na família, nunca usei drogas, pedalava 16 quilômetros por dia, eu estava completamente fora do grupo de probabilidade. Mas aquele carocinho, aquele nódulo, era um carcinoma invasor da mama, que é um nome mais bonito para o câncer. E a primeira coisa que eu pensei, eu acredito que é o que todo mundo pensaria. Agora eu vou morrer. Eu vou morrer, e se eu vou morrer, eu preciso deixar registrado para minha filha tudo aquilo que eu quero que ela viva, tudo que eu pensei para a vida dela, tudo que eu quero que ela faça mais na frente, porque eu não vou estar aqui para fazer para ela. Então eu preciso deixar registrado. Só que no meio de tudo isso, veio um segundo pensamento que foi mais sensato. Se eu me desesperar, todo mundo que está em minha volta vai se desesperar também. E isso incluía minha filha. E eu definitivamente não queria isso para ela. Eu tenho uma família fantástica. Em especial minha mãe, a minha irmã, o meu cunhado, o meu esposo, a minha avó. Eles me apoiam em tudo que eu preciso. E eu tenho uma fé extremamente grande em Deus, de que Ele não faz nada fora de um propósito maior. Então eu adotei o calma, tudo vai dar certo. E eu tentei, naquele tempo, levar tudo da forma mais tranquila e mais leve possível. Eu sabia que por causa do tratamento eu ia ficar muito tempo fora da sala de aula. Então eu fui para a escola. Eu entrei em todas as minhas turmas. Eu expliquei para todos os meus alunos o que ia acontecer. Eu desenhei no quadro para eles entenderem o que ia acontecer com a professora. Ser mãe me ajudou extremamente em explicar para os meus alunos o que estava acontecendo, com o carinho, com o cuidado que a mãe tem com o filho. E ser professora me ajudou demais a explicar para a Sara, de uma forma lúdica, de uma forma pedagógica. Eu fiz o possível para envolver a Sara em todos os processos. Foi ela que raspou minha cabeça junto com os meus sobrinhos. Eu levei ela em todas as cirurgias que eu precisei fazer, ela me acompanhou em algumas sessões da químio, em algumas sessões da rádio. Ela passou por tudo isso. Só que depois de tudo isso, depois da parte mais pesada do tratamento, um dia, olhando essa foto aqui, que tinha sido poucos meses antes, a Sara disse assim, mamãe, quem é essa? Eu disse, ué, minha filha, é a mamãe. Ela falou, não, não é. Eu não te conheço assim. Numa conversa com a psicóloga, nós chegamos à conclusão de que, como tinha sido algo muito traumático, muito dolorido para ela, ela apagou aquela informação da memória. Isso acontece com muitas pessoas e às vezes a gente nem percebe. Mas como a gente percebeu, a psicóloga sugeriu que eu fizesse alguma coisa para a Sara
que ajudasse ela a se lembrar, que ajudasse ela a lidar com aquilo. E foi aí que eu fiz uma história para a Sara. Ela estava entrando na fase de alfabetização, e como eu gosto de contar história, eu fiz essa história para ela. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Foi assim que eu transformei a nossa vivência com o câncer e aqueles sentimentos que eu acredito que a Sara poderia ter tido naquele momento em uma história chamada Mamãe Ficou Dodói. Com essa história, a gente já foi em várias cidades, em várias empresas, em várias escolas, falando sobre a importância do autoexame, sobre a importância de se cuidar, mas mais do que isso, falando sobre a importância de se conversar com as crianças e de aceitar que eles entendem muito mais do que a gente imagina, que eles compreendem que a gente precisa falar. As coisas foram tomando forma de novo, a vida foi entrando no ritmo. E aí, no 7º ano de aniversário da Sara, ela acordou e falou assim comigo: mamãe, estou muito animada. Falei: é, minha filha, porque é seu aniversário? Ela: não, porque só falta um ano para o meu irmão Isaac chegar. E aí a gente tinha um problema. Por causa da quimioterapia, eu entrei numa menopausa química. E ela se permaneceu por causa da medicação continuada que eu ainda tomo. Nós fizemos os exames e a gente descobriu que eu estava entrando num quadro de esterilidade. E em conversa com a minha oncologista, ela me disse que para a gente reverter isso, nós precisaríamos de pelo menos mais 4 anos. Eu achei que 4 anos era muito, que eu já não tinha energia naquele momento para cuidar de um bebê, depois de 4 anos, menos ainda. Só que quando Deus faz um acordo com a criança, quem somos nós para falar o contrário? Em janeiro de 2020, eu descobri que eu estava grávida. A Sara completou 8 anos em junho. E o Isaac chegou em agosto. Antes do tempo, com dificuldade de respirar, no auge da pandemia. E eu vou contar para vocês que, de coração, essa mãe aqui não morre nunca mais. Isaac quer dizer aquele que sorri. E quem conhece esse furacãozinho que chegou nas nossas vidas, virou tudo de ponta cabeça, mas deixou tudo muito mais completo, sabe que não tem nome melhor para ele. Por causa dele, eu abri mão da maioria das minhas turmas, eu entreguei a uma escola, eu me aprofundei mais em estudos sobre a infância, em conversas sobre as crianças, e aí veio um convite maravilhoso, que fez aquela Fabiana que desmontava tudo ficar extremamente feliz. Ser professora de robótica. Eu ia receber para desmontar as coisas. É claro que eu aceitei, mas eu não queria qualquer robótica, eu não queria nada pronto. Eu queria que meus alunos aprendessem a transformar, a mudar as coisas como eu transformei e como aquilo me mudou. Então a gente começou a usar material reaproveitável para criar projetos maravilhosos. De robô a parque de diversão, eu podia passar o resto do dia aqui listando para vocês. Porque é incrível ver a transformação desses meninos. E quando eu vejo o quanto eles crescem, e cada habilidade nova que eles descobrem através da robótica, ou quando eu vejo a minha filha no maior encontro de robótica da América Latina, apresentando um sensor, feito com material retirado de uma impressora, que mede o nível da água do rio para avisar a população ribeirinha que a água está subindo. Ou quando eu vejo o meu filho, que hoje está com 3 anos, extremamente interessado em tudo que diz respeito à rosbótica, isso me deixa com a certeza absoluta de que eu estou no caminho certo. O que eu vim fazer aqui hoje para vocês foi exatamente o que eu faço na minha vida. Eu acabei de escrever o meu 25º livro, o 2º livro infantil. Esse livro se chama Meu Amigo João, Meu Amigo Pedro. Ele é uma homenagem ao meu irmão, João Pedro. O João, ele é autista, e o livro é uma homenagem a ele, aos meus mais de 100 alunos autistas, que eu tive a honra de passar pela minha vida. E o João, quando eu estava no auge da quimioterapia, ele arrancou um pedaço do cabelo e tentou colar na minha cabeça. Esse livro foi uma forma de agradecimento a esse momento de carinho.
O livro foi, esse ano, um dos representantes do Brasil no Salão do Livro de Genebra, onde ele recebeu um prêmio por sua relevância social. O que eu queria falar com vocês hoje é que vocês entendam que essa é só um pedacinho da minha história. É só um recorte. Assim como a história de vocês é muito maior do que um momento que vocês já viveram ou que vocês ainda vão viver. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui hoje, que todo mundo que está me ouvindo, tem a capacidade de transformar a sua vida, de mudar. Porque não importa como ela começou, é o que você vai fazer no meio dela que vai determinar como você vai chegar no fim. Porque, meus queridos, eu vou falar com vocês uma coisa. Nessa vida, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Muito obrigada.